Eu queria pedir desculpa, né, pelo último vídeo. Eu cometi um erro. É um erro, né? Todo erro é um erro, né? Não tem erro maior, erro menor. Cometi um erro, falei uma coisa que eu não deveria. Na verdade, vamos lá, deixa eu clarificar o que eu falei de errado. E eu queria corrigir, mas eu tô até falando disso porque é um arrependimento que eu tenho na minha carreira profissional, né? E aí eu vou explicar e vou clarificar um pouquinho sobre isso. Eu falei sobre o último vídeo do Rockefeller, quando eu estava contando a história dele, que o Rockefeller ele é uma referência para mim, e aí eu vou contar e explicar um pouquinho dessa situação. Fica aí, assiste esse vídeo até o final. Vamos lá, então no último vídeo eu falei que o Andrew Carnegie, ele era filho do Tom Scott, do Scott, né? E ele não era um filho, ele era considerado um filho, mas ele não era um filho. O Tom Scott, ele era um dos homens mais ricos do mundo naquela época, e o Carnegie, ele era uma criança, ele estava trabalhando e tinha como mentor o Scott, né? Então imagina você ter um mentor que é um dos caras mais ricos do mundo, você tá ali trabalhando todos os dias, quase, né, 12, 15, 16 horas por dia com um homem super poderoso, com um dos homens mais ricos do mundo. Deve ser muito legal, né? Então, e aí eu vou explicar um pouquinho de toda a história, tá? Eu vou resumir a história do Rockefeller, eu já falei no outro vídeo, mas tem gente que não assistiu o outro vídeo, eu vou falar bem resumidamente. O Rockefeller, para mim, ele é uma referência que eu tenho. Uma referência por quê? Porque muitas vezes a gente tem como referência pessoas que começou bem ou que se deu muito bem no meio do caminho, mas como acabou como um desastre. Então, eu gosto muito da história do Rockefeller porque ele começou em uma família extremamente humilde, ele era um cara muito temente a Deus e ele finalizou a carreira dele, né? Ele, quando faleceu, com quase 100 anos, ele deixou um grande legado e o sobrenome dele é muito forte até hoje, né? Ele talvez seria um dos homens mais ricos do mundo se trouxesse a fortuna dele para os valores atuais. Ele dominou, imagina você dominar mais do que 90% da indústria de petróleo do mundo, ele que dominou. Então, ele realmente foi um cara de referência, ele é um cara de referência para mim, e por uma passagem, né, ele se livrou de um acidente, para mim não existe coincidência, era para ele morrer, e eu falo, né, que o Papai do Céu protegeu ele, guardou ele, e ali ele se empoderou e ele falou o seguinte: em todos os negócios Deus está à minha frente, em tudo que eu fizer Deus está à minha frente. E ele se empoderou disso e em todos os lugares, mesmo ele estando quebrado, como fracassado, ele que colocava a carta na mesa e ele que colocava, né, a decisão, a regra que ele queria. Ele, por decisões que ele tomou, aconteceu guerras e teve algumas catástrofes, né, assim, no sentido de econômico, né, como Filadélfia, que teve uma guerra civil por conta da situação lá, que não chegava petróleo, porque ele desligou a refinaria, mas foi um cara extremamente audacioso, e para mim o que chama muita atenção, um cara extremamente perseverante, guarda essa palavra aqui, que é sobre isso que eu quero falar hoje. E naquela situação, quando, né, ele desligou, por exemplo, uma das refinarias, teve uma guerra civil, colocaram fogo na empresa, né, na indústria desse cara chamado Tom Scott, que tinha como, aí que começa a história, tá? Que tinha como mentorado o Andrew Carnegie, que foi um dos caras mais ricos do mundo também, né? O Rockefeller foi da indústria de petróleo e o Carnegie foi do aço, né? Foi o rei do aço, mais conhecido como rei do aço. Então, é uma história que eu gosto bastante porque o que eu aprendi a fazer agora, esses caras de sucesso, o que chama muito a minha atenção é que eles sempre honraram os pais e eles trabalhavam quando criança para colocar comida dentro de casa ou para levar dinheiro dentro de casa. Eu aprendi a fazer agora recentemente, de uma forma correta, evidente, né? Mas eu aprendi a fazer isso recentemente, né? De certa forma honrar os meus pais. Isso é um princípio, né, que eu vou carregar até o resto da minha vida. Então, isso é muito importante. E é uma observação, por quê? Porque o Andrew Carnegie, que é uma história que eu queria falar agora, até chegar à minha história, né? Uma coisa que é o que eu me arrependo muito. O Carnegie, ele trabalhava na empresa do Scott quando criança, para colocar comida dentro de casa. E ele foi aprendendo durante
trabalhou lá durante muitos anos, né? Até ali ter sei lá, seus 30 anos. Ele começou a trabalhar lá com 14, com 15 anos, 12 anos, quando criança ainda. E ali ele tinha como mentor o Tom Scott, que era um dos homens mais ricos do mundo, como eu já falei. Mas ele perseverou. Ele perseverou durante, né, esse trabalho quando criança até se tornar adulto e ali teve uma passagem que foi uma passagem muito importante, decisiva e totalmente divisor de águas na carreira do Carnegie, que foi o seguinte: ele juntou bastante dinheiro quando trabalhava para o Tom Scott, e aí o Scott ele queria construir uma ponte que era em um rio que era extremamente largo. E as pontes naquela época eram construídas de madeira e não suportavam o peso de um trem. E aí o Carnegie, ele foi muito audacioso e falou: eu vou construir a ponte para você. Eu vou construir essa ponte. E aí o Tom Scott confiava nele e falou: então constrói, que eu vou passar com um trem em cima. E ali o Carnegie, ele teve várias inspirações e tal, e ali ele começou a usar o aço, né? O aço que era usado na ferrovia, ele começou a investir, em algumas fábricas para poder fazer toda a estrutura metálica da ponte. E muita gente falava que não dava certo, né? Muita gente desacreditou e ele quebrou. Ele chegou a não pagar muita gente que ele comprou material e tal e conseguiu fazer a ponte, e ele não pagou muita gente, né? Até finalizar a ponte, ele conseguiu levantar dinheiro com investidores, não pagava investidor, mas ele conseguiu realizar o objetivo dele, que é finalizar a ponte. Quando ele finalizou a ponte, aí ele recebeu vários pedidos, né, de infraestrutura para fazer várias pontes de infraestrutura nos Estados Unidos, e ele foi um dos caras que ali ele deu um boom. Mas ele era um cara extremamente ambicioso, e para ele tinha ali no coração que ele queria passar o Rockefeller, ele queria o poder, ele queria ser o número um para descontar o que tinha sido feito com o Tom Scott, né? E ali ele trabalhou igual um leão, ele foi para cima, né? E ali ele usou até de certa forma, ele trouxe um cara para ser o CEO dele. Ele era um cara doce, né? Ele era um cara que ele era muito estrategista, mas ele trouxe um cara que era um cara extremamente rude, um cara extremamente grosso, né? Para tocar a empresa dele. Ele conseguiu reduzir custo, aumentar lucro e conseguiu fazer com que a indústria dele crescesse e se tornar um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Ele se tornou o homem mais rico do mundo porque ele investiu muito, ele que começou a fazer os prédios, né, os arranha-céus lá de Nova York, a maioria foi ele que fez com a indústria, com a estrutura metálica, né? E ali depois, né, explodiu, foi estrutura metálica para o mundo inteiro, então ele é muito conhecido por conta disso. Mas eles, tanto um quanto o outro, tanto o Rockefeller quanto o Carnegie, eles foram um dos caras que mais, um dos caras mais generosos, né, filântropos que tiveram até hoje. Então eu gosto muito dessas histórias, tá? E por que eu falei tudo isso daqui? Por conta de um arrependimento que eu tenho. Um dos arrependimentos que eu tenho é sobre perseverar, né? Eu quando eu comecei a trabalhar muito cedo também, mas eu queria crescer, eu queria ganhar mais dinheiro e nunca, tudo que você fizer por dinheiro, com o objetivo sendo dinheiro, quero ganhar mais, eu estou fazendo isso, esse cargo, isso por conta do dinheiro, pode ter certeza, não vai dar certo. No longo prazo, tá? Pode ser que no curto prazo você ganhe dinheiro, mas nunca no longo prazo vai dar certo, assim que você vai construir uma raiz, né, para você crescer do jeito que você poderia crescer. Então, eu fui migrando de um banco, fui migrando para outro banco, e fui, né, para uma área, para outra área, eu acabei não criando uma raiz, né, que eu poderia ter criado em algum banco, e eu poderia estar em uma outra situação hoje. Mas, né, então, enquanto eu tenho tempo hoje, estou perseverando na minha empresa. Então, eu sou grato também por tudo que eu passei, porque hoje eu dou muito valor à perseverança, a perseverar naquilo que você tem de propósito, né? E você realmente continuar se dedicando e fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então, é isso aí, gente. Me estendi um pouquinho, então eu agradeço por vocês me escutarem. É isso aí. Até logo.